tem muito o que falar não, né? Vamos ver o que Wagner Lopes tem a dizer depois de mais uma partida que a gente perdeu. Não esquece de deixar o like para fortalecer o canal e seguir os parceiros e tudo mais que eu falo sempre, tá todo mundo de saco cheio. Não vou ficar repetindo isso, vamos nessa, vou dar o play. Boa noite, entrevista com o técnico Wagner Lopes do Vitória, após o jogo contra o Goiás em Goiânia na tarde desse sábado. William Falcão da Cajazeiras FM. Wagner, o Vitória tem sofrido bastante na parte ofensiva. Por que David, o jogador que teve mais participações em gols na equipe na temporada, perdeu espaço? Vocês podem dizer que David é ruim, vocês podem dizer que David erra na tomada de decisão, vocês podem ter todas as cornetas do mundo a David e eu vou concordar, mas na moral, depois de Marcinho não tem nenhum ponta no elenco melhor do que ele, inclusive o próprio Ronan, que até agora não mostrou metade desse futebol pra torcida ficar pedindo toda hora, mas vamos lá. Ele perdeu espaço devido aos erros que cometeu nos jogos, não vinha rendendo o que eu esperava, não vinha fazendo o que eu estava pedindo. E a partir do momento que você dá uma sequência, ele teve 3 jogos como titular e seguidas vezes ele foi utilizado e não rendeu o que eu esperava. Então, mas deu uma assistência contra o Operário, mesmo mal, não foi? Então, é óbvio que os outros vão mal e não dão assistência. Ele vai mal e em algum momento dá uma assistência. Pelo menos, né? Infelizmente, o nível é baixo. A gente tem que se nivelar por baixo mesmo. A gente tem um sistema de trabalho, a meritocracia. E aí, nos prêmios, quem estava se destacando foram tendo oportunidades. E ele está esperando a vez dele. Está se esforçando, está treinando. E quando ele merecer jogar de novo, pode ter certeza que ele vai jogar. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Wagner, no primeiro tempo, inúmeras vezes, você no banco balançou a cabeça dando a entender que não estava gostando do que estava vendo. Para você, qual foi o fator predominante para que o Vitória saísse derrotado pelo Goiás com um placar elástico? Oi, Reinaldo, tudo bom? Boa noite. Nós não duelamos. Hoje foi um dia que nós perdemos todas as divididas, perdemos na vontade, perdemos na garra, na raça. E eles jogando com um ímpeto, com uma intensidade gigante, e nós sentimos isso. Nós perdemos o duelo 1 para 1. A maioria das jogadas nós não conseguimos duelar com a força necessária para truncar o jogo. Série B é jogo truncado, é jogo de guerrilha, é jogo de ocupação de espaço, de se impor fisicamente. E hoje nós não tivemos uma reação vencedora, por isso eu acredito que nós perdemos o jogo e era para ter sido mais. 3-0, eu acho que eles criaram mais oportunidade, teve bola na trave. Então hoje foi um dia muito ruim para nós, eu acho que nós jogamos muito abaixo do que a gente pode jogar, mas é óbvio, eu como treinador sempre vou assumir a responsabilidade, mas hoje nós não lutamos do jeito que a gente precisa lutar. PV Araújo. Isso eu concordo. Do Galácticos Online e B-News. Professor, boa noite. Nos últimos jogos, o senhor colocou lateral no ataque, trocou lateral por lateral e volante por volante em momentos que o time precisava reagir. As ideias acabaram? Pesada essa pergunta. B-News, né? Não, PV Araújo. PV Araújo. Oi, PV, tudo bem? As ideias não acabaram, não. Acontece que a execução, ela não depende do treinador. O treinador, ele treina as ideias, ele passa isso para o jogador, mas é óbvio que quando a execução é mal feita, a responsabilidade é minha e eu nunca vou deixar de assumir isso. Ficou controverso isso daí, né? Eu senti que ele ia falar que a execução não é culpa dele, é culpa dos atletas, depois ele voltou atrás. Eu fiquei com essa sensação agora. Mas é óbvio que hoje na execução nós não conseguimos jogar, nós não conseguimos duelar como a gente precisa, principalmente na imposição física, de ocupar espaço, de ganhar as divididas, de na hora de defender ser mais forte que o adversário. Hoje nós não fizemos isso. As ideias têm muitas, mas a execução nossa, ela hoje não foi eficiente. Glauber não vem sendo eficiente há um tempo, né? Guerra, do Bahia Notícias e Salvador, Rádio Salvador FM. Wagner, você tentou, fez mudança na equipe e não conseguiu atingir o objetivo, que era conquistar os 3 pontos. O que dizer ao torcedor nesse momento? Ele vai falar para acreditar ainda, enfim.
É pedir apoio, é pedir desculpas, é dizer que a gente está buscando as melhores soluções, mas hoje o nosso desempenho foi muito abaixo, foi muito ruim, e é óbvio que a gente não queria perder, muito pelo contrário, mas hoje o rendimento foi bem abaixo do que a gente podia. Erros que a gente não pode cometer de saída de bola, a gente errar o passe por dentro, forçar o passe por dentro, situações que você pode truncar mais o jogo, fazer a falta tática, defender melhor os espaços, defender melhor o seu gol, e nós entregamos praticamente 2 gols para eles em saída que a gente estava com a bola dominada. É claro que eu sempre vou ser o responsável. No terceiro gol, e a gente tinha colocado o Fabinho para não deixar o David Duarte correr para cabecear, porque cabeceia bem, isso foi treinado, foi falado, mas infelizmente nós não conseguimos executar bem feito, então isso acarretou na derrota. Mas também eu olho de uma maneira que não adianta a gente ficar cabeça baixa, a gente tem que olhar para frente. Mas o elenco tá nitidamente abatido. E trabalhar de novo, recuperar os caras, porque o nosso campeonato não é um campeonato contra Botafogo, não é um campeonato contra o Goiás, embora a gente quisesse vencer e pontuar para sair da zona o mais rápido possível, mas hoje foi um dia muito infeliz para nós, infelizmente. O Hilton Matos, da Rádio Sociedade, insiste com a pergunta: como explicar um desempenho tão ruim como o de hoje? Então, Hilton, eu sempre vou assumir a responsabilidade, eu nunca vou transferir a responsabilidade para o meu jogador, mas nós, com a bola dominada, em 2 situações, nós demos o gol para o adversário, de errar, de forçar o passe por dentro. Nunca vou transferir, mas os caras entregaram a bola. Sendo que o correto era você fazer a bola de segurança, você fazer a bola longa. Muitas vezes nós forçamos o passe por dentro, sabendo que o time deles é um time perigoso que rouba essa bola ali. Então, é difícil você explicar, porque os erros acontecem, mas é nessa hora que a gente precisa levantar a cabeça e trabalhar forte para, no próximo jogo, a gente jogar melhor, ser mais intenso nas divididas, se impor fisicamente para conseguir a vitória. Você pode ter certeza que é isso que nós vamos fazer. Eu nem cobro mais desempenho, eu só quero que ganhe. Anderson Matos, da Itapuã FM. Dadas as atuais circunstâncias, 6 jogos sem vencer, 13 rodadas no Z4, 5 sem fazer gol, ainda dá para extrair algo mais desse elenco e evitar o rebaixamento? Anderson, eu sei que não é fácil, mas eu acredito muito nos homens que nós temos no nosso elenco. É claro que hoje nós fizemos um jogo horrível, um jogo digno de se esquecer, mas não adianta baixar Pelo contrário, tem que lembrar muito desse jogo para não repetir. a cabeça. A gente precisa levantar a cabeça, continuar trabalhando, continuar acreditando, continuar passando para os jogadores que é possível, sim. E o nosso campeonato é contra o Brasil de Pelotas, o nosso campeonato é contra Confiança, são jogos em casa, Ponte Preta, que a gente ainda vai enfrentar. Então eu acho que tem muitas rodadas pela frente, que a gente ainda vai conseguir, como aconteceu com o Botafogo, que a gente conseguiu 1 ponto, contra o Curitiba, que conseguiu 1 ponto, ainda a gente vai conquistar pontos e vai ter confronto direto. Então nós não podemos entender que já caímos, muito pelo contrário, eu acho que foi uma noite, um dia ruim, hoje sim, mas é dar a volta por cima, é treinar melhor, é se preparar melhor para a gente poder reagir da maneira como a gente precisa para vencer os jogos. Eu não espero nada diferente da queda, qualquer coisa diferente disso vai me surpreender. É claro que eu torço para que não caia, isso é óbvio, mas a minha fé, a minha paixão, a minha fé de torcedor não vai sobrepor o que a gente está vendo, né? Para finalizar, Fábio Almeida, da Rádio Excelsior, se eu não estiver enganado em dizer, mais uma vez o lado esquerdo não funcionou, e foi onde surgiram os 2 gols no primeiro tempo. Aí eu já discordo. O Wallace errou na primeira, não foi o lado esquerdo. Fernando Neto, que não tem perfil de sair jogando, falhou. A bola não chega ao Manuel. O que ainda podemos esperar desse time, que de 28 rodadas só conseguiu ficar 8 fora do Z4? Ô Fábio, a sua análise é muito rasa. A sua análise ela foi muito infeliz na minha visão. Por quê? Porque você não analisa onde foi feita a definição da jogada. Você tem que olhar o começo dela. Então, por exemplo, desde o começo, se a gente faz a bola longa, e ao invés de jogar nas costas, o Fernando de Costas, se você faz a bola longa, você não toma o gol, você fecha a casinha. Isso eu concordo.
Se você joga a bola para fora, você organiza o time, você não toma o gol. Acontece que os nossos erros não foi só do lado esquerdo. Começou do lado direito, passou pelo meio para depois a bola ir para o outro lado. Então tem que analisar o contexto todo e não só um lado. O lado esquerdo, o Renan, ele foi para o duelo individual com o Luan Dias e o cara foi feliz, finalizou, fez o gol. Mas antes de chegar até ali, teve processo. Renan nem na bola foi nos 2 gols, poxa, gente. Teve uma circulação de bola, a gente perdeu a bola, não conseguiu fazer o pé de pressão, não conseguiu encurtar, nem pelo meio e nem na beirada. Então é muito fácil, depois que aconteceu, colocar a culpa no lateral esquerdo, mas não, a culpa é do Wagner. Você pode ter certeza que a gente conversa sobre isso para evitar forçar o passe por dentro, mas no primeiro gol o Wallace podia ter feito a bola longa, poderia ter dado no Raul, para o Raul tentar fazer a bola longa, para não jogar no volante de costas. Depois a reação nossa, nós não conseguimos tomar a bola e aí o Nicolas conseguiu passar para o outro lado e tomamos o gol. Então é o conjunto todo, né? É a defesa inteira, e não é só a defesa, são os volantes, são os meias, são os atacantes. Então a responsabilidade toda é minha, o Wagner assume a responsabilidade, mas você pode ter certeza que não só o lado esquerdo, mas ninguém quer tomar gol, muito pelo contrário. Hoje foi um dia muito ruim, nossa reação foi demorada, os duelos, nós não vencemos os duelos, então hoje é um dia realmente de uma tarde muito infeliz. Achei que ele tentou blindar o elenco na maioria das vezes, mas mesmo assim o discurso para mim ficou um pouco confuso. A gente não pode forçar o passe por dentro, isso foi conversado, mas a responsabilidade é minha. A gente falou com o Fabinho para ele acompanhar o David Duarte, ali foi um vacilo, mas a responsabilidade é minha. Enfim, eu senti ele querendo falar que tá blindando o elenco o tempo todo, mas ao mesmo tempo para mim ficou muito claro que ele tá incomodado com coisas que vão além dele. Apesar de concordar com todas as cornetas de vocês, para mim David tem que ter minutagem mesmo, para mim Wagner se perdeu de 3 jogos para cá, eu vou concordar com tudo, mas eu ainda manteria ele. E você, o que é que você acha? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui, não tá fácil, tamo junto, um abraço.